Você tem dificuldade de controlar sua pressão? Sabia que existem maneiras também naturais que otimizam o seu tratamento da pressão, principalmente envolvido aí ao seu estilo de vida e como você pode mudar? Esse é o vídeo de hoje. Eu vou te contar 4 maneiras de melhorar sua pressão sem necessariamente alterar a medicação. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em clínica médica e esse canal está voltado para te trazer informação de saúde com qualidade. Você está com dificuldade de controlar a pressão ou estava com a pressão controlada e do nada começou a subir? Provavelmente o seu estilo de vida pode estar mudando ou vários fatores estão influenciando esse aumento da sua pressão. Primeiro, para entender por que ocorre essa pressão, geralmente a pressão é resultado de uma doença chamada síndrome metabólica e você consegue interferir numa melhora do controle da pressão se você controlar seus níveis de insulina. Exatamente isso. Insulina é aquele remédio que os médicos dão para controlar diabetes? É e não é, porque a nossa insulina também é produzida pelo nosso pâncreas e o pâncreas resulta na liberação dessa insulina conforme o tipo de alimento que você consome. Mas o que isso vai influenciar no seu controle da pressão? É que a insulina influencia também na reabsorção do sódio, ou seja, o famoso sal que a gente pede por hipertenso parar de comer. Fazendo com que seu rim retenha mais sódio, isso vai fazer com que você retenha mais líquido, aumentando a sua pressão. Por isso, você entender que a alimentação também influencia na pressão e não somente no diabetes é importante para que você tenha o melhor controle. Nesse caso, eu oriento você tentar diminuir a quantidade dos alimentos que tenham alto índice glicêmico ou aí não ficar comendo toda hora. Dessa maneira você vai ter níveis melhores de controle de insulina, por consequência, níveis melhores de pressão. Essa é a primeira dica e se você não sabia disso, curta aqui embaixo e compartilhe para mais pessoas que têm problema de pressão e às vezes achava que a alimentação não influenciava tanto assim. A segunda dica é tentar dormir melhor. Você sabia que o nosso sono influencia também um hormônio chamado cortisol? E esse hormônio cortisol está diretamente ligado também com o nosso nível de pressão. Pessoas que dormem mal têm níveis de cortisol mais elevados, fazendo com que a pressão ela fique mais elevada ao longo do dia. Lembrar que é comum também pegar pacientes que tenham hipertensão e a doença chamada apneia do sono. Se esses pacientes têm essa doença, a gente tem que controlar também aí a apneia do sono, senão os níveis de pressão vai ser mais difícil a gente controlar. É uma doença em que durante a noite, quando o paciente deita e dorme, é comum aí as nossas estruturas musculares relaxarem. Esse relaxamento em pessoas que não têm essa doença ocorre e não tem uma obstrução ao fluxo do ar. Em pacientes que têm apneia do sono, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem melhor. Então, esses pacientes, eles respiram, só que o ar não chega lá nos pulmões porque tem uma obstrução. No caso, as estruturas aí da faringe, elas colabam e faz com que o paciente não respire. Isso faz temporariamente como se alguém estivesse sufocando. Isso faz uma liberação muito grande dos hormônios contrarreguladores, adrenalina, fazendo com que o paciente ou ele acorde ou se mexa. Isso também faz uma elevação durante a noite da pressão. Até pegar o mapa desses pacientes, consegue ver que a pressão dele fica bem alta durante a noite. Isso é ruim porque vai fazer com que os pacientes à noite tenham um mau controle pressórico. Além disso, durante o dia vai ter muita sonolência e níveis de cortisol bem elevados porque não dormiu bem. Então, se você tem apneia do sono, preencha aqui o questionário que eu vou deixar aqui no link da descrição para saber se vocês têm ou não possivelmente essa doença. Pontuando acima de 10, é provável que você tenha. Ideal é procurar aí algum médico da sua cidade mesmo ou pode mandar mensagem que a gente tenta te ajudar. O terceiro item é cuidado com os horários que você come. Se você tem costume de comer no café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, antes de dormir, você pode estar prejudicando a sua pressão também, porque toda vez que você se alimenta é um estímulo à produção de insulina que vai fazer com que você aumente a pressão. Uma das estratégias é você tentar manter só 3 refeições durante o dia, café da manhã, almoço e jantar, fazendo com que você produza menos insulina, necessariamente você vai ter um controle melhor da pressão. Ah, doutor, mas eu tenho muita vontade de ficar comendo aí durante o dia. Você tem que entender que esse vontade pode ser porque o que você está comendo anteriormente não está te sustentando, ou essa vontade de comer pode ser algum sintoma que a gente chama de fome emocional. Para que você possa identificar se pode ser isso, eu vou deixar um link na descrição no vídeo que eu fiz falando sobre 5 tipos de fome. Você consegue identificar qual a fome que está te interferindo a que você tenha tantos lanchinhos durante o dia. E o quarto vídeo é você naturalmente aumentar sua massa muscular.
você sabia que o músculo também influencia no nosso controle da pressão? Pessoas que têm aí maior quantidade de músculo também têm níveis melhores de controle da pressão. É normal aí a pressão ela subir depois que você faz algum tipo de exercício físico. Mas à medida que você vai ficando mais forte e se exercitando, o músculo ela é uma reserva de glicose, uma reserva de glicogênio, fazendo com que você tenha um melhor perfil da glicemia. Um melhor perfil da glicemia vai traduzir em menos resistência à insulina e menos aumento da pressão. Esse é o mecanismo que explica por que você tem aí melhor pressão se você aumentar a sua quantidade de massa muscular. Então não deixe para depois, comece a exercitar agora. Sabendo disso, tem uma playlist que vocês podem dar uma olhada de como fazer exercício físico. Eu sei que é difícil, mas bora lá começar. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.